Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Meditação do Livro do Céu, volume 3. A humanidade de Jesus é o espelho da divindade. Castigos. Continua meu adorável Jesus vindo poucas vezes e por pouco tempo. Esta manhã me sentia toda aniquilada e quase não me atrevia a ir em busca do meu sumo bem. Mas ele sempre benigno veio e, querendo me infundir confiança, me disse: Minha filha, diante de minha majestade e pureza, não há quem possa estar de frente, mas todos estão obrigados a estar por terra e golpeados pelo fulgor de minha santidade. O homem gostaria de quase fugir de mim, porque é tal e tanta tua miséria que não tem coragem para sustentar-se diante do ser divino. Então, fazendo uso de minha misericórdia, assumi minha humanidade. Aqui, atenuando os raios da divindade, é meio para infundir confiança e ânimo ao homem para vir a mim, o qual, pondo-se de frente à minha humanidade, que expande raios atenuados da divindade, tem o bem de poder purificar-se, santificar e até divinizar em minha própria humanidade divinizada. Por isso, tu estás sempre de frente para a minha humanidade, tendo-a como espelho no qual purificarás todas as tuas manchas, e não somente isto, mas como espelho no qual, refletindo, adquirirás a beleza, e pouco a pouco irás adornando-te à semelhança de mim mesmo, porque é propriedade do espelho fazer aparecer dentro de si a imagem similar àquela de quem se olha nele. Se assim é o espelho material, muito mais é o divino, porque minha humanidade serve ao homem como espelho para olhar para a minha divindade. Eis porque todos os bens para o homem derivam da minha humanidade. Aí, lendo esse trecho, eu lembrei do Evangelho do Antigo Testamento, quando Deus ia aparecer para se manifestava, a divindade se manifestada, ainda não existia o Verbo encarnado, não existia Jesus, e Moisés não podia olhar para Deus. Ele, às vezes, ele se mostrava de costas, Moisés não conseguia olhar para Deus. E uma vez, eu não lembro direito, mas ele pediu e Deus falou que ele não suportaria, que ele ia passar e que era para ele ficar de costas. Então, a nossa alma não suporta estar face a face com Deus. Mesmo para olhar para a humanidade de Jesus, não é qualquer alma que suporta olhar para ele, mesmo que seja a humanidade. Então, Luísa, ela foi preparada, as almas que têm essa convivência com Jesus, que veem ele com os olhos humanos, assim, né? Elas são... Deus tem que fazer um milagre para elas verem a Deus, a divindade, mesmo que seja Jesus humano. Luísa, ela ficava petrificada, o corpo dela, e ela saía do corpo, a alma dela saía do corpo. Era um fenômeno, né, diferente, mas eu imagino que seja um prodígio divino para acontecer isso. Porque nós não temos, a nossa alma, ainda mais por causa das nossas impurezas, nós não conseguimos suportar a divindade, a pureza de Deus. E aí Jesus até fala, eu lembrei de um trecho que Jesus fala, das almas do purgatório, que o sofrimento delas é maior de ter que se apresentar diante de Deus, sendo que ainda não foram purificadas. O sofrimento dela ter que ver Deus face a face, sem ainda estar purificada, é maior do que o sofrimento do purgatório. Então, elas querem se purificar.
o sofrimento que elas sentem lá, o fogo do purgatório, queima menos, menos sofrido do que ela estar diante de Deus com uma manchinha que for na alma. Então é um mistério assim que a gente não consegue ainda penetrar, né? Pelo menos eu não consigo entender direito, mas né? Eu imagino que seja, por exemplo, vamos pensar uma situação, né? Mais clara para a gente entender. É você, por exemplo, ter que ir lá, vamos pensar, ir lá no Vaticano, na sala do Papa. Vamos supor que você vai na sala do Papa. E você é uma pessoa muito, vamos supor que eu seja, vou colocar eu, não vou supor de ninguém, que eu seja uma traficante de drogas. Vamos supor que eu seja um traficante. E eu tenho que ir na sala do Papa. E eu tô, por exemplo, eu tô na rua lá, toda mal vestida. Eu já tenho um monte de miséria, né? Vivo no mundo do crime. Vamos supor que eu vivo no mundo do crime, que eu faço um monte de coisa errada. E eu tô mal vestida, suja, toda estranha. E aí eu tenho que ir no Papa naquela hora, na sala dele. Como eu me sentiria mal? Envergonhada, eu ia ficar, né? Eu ia querer me esconder diante do Papa, por causa da santidade dele, né? Da importância dele, né? Imagina, e aí eu faço uma analogia com uma alma miserável como a gente, cheia de defeitos. Mesmo que você está em estado de graça, mesmo assim, a nossa pequenez diante de Deus é assustador. Dá vontade de sumir. Quando a gente pensa na grandeza de Deus, na majestade de Deus, na pureza, na santidade e na nossa pequenez. Então, Jesus vestiu carne humana, se abaixou à nossa miséria, vestiu carne humana. Jesus vestiu carne humana, Deus ter vestido carne humana, ele se abaixou para falar com a gente. É como se ele tivesse, ele vestindo carne humana, ele se abaixou ao nosso nível. Mesmo, ele é homem Deus, mas por ele ser homem, ele se abaixou, porque ele era só Deus, só a divindade. Ele vestiu a carne humana e por misericórdia, ele fala aqui, então fazendo uso de minha misericórdia, misericórdia é você amar alguém inferior a você. No caso, né, da misericórdia divina, é Deus que é grande, amar a criatura que é uma miséria, que é o pó, que é pequena, que é uma partícula só dele. E ele fazer um ato desse de amor por um ser bem inferior a ele. Então, por misericórdia, ele vestiu a nossa carne para atenuar os raios da divindade e nos dá ânimo para o homem ir, para a gente ir até ele. E mesmo quando a gente está, pelo menos assim que eu me converti, que eu ainda estava com muitos pecados, ainda estava me purificando, confessando ainda, né, naquele processo de conversão, eu não me atrevia a chegar perto de Jesus. Eu não me atrevia. Eu não conseguia olhar nos olhos dele na Sagrada Face, por exemplo, na foto da Sagrada Face. Eu demorei muito tempo para conseguir olhar nos olhos dele na foto. Eu não conseguia, porque eu me sentia um lixo, culpada, eu me sentia miséria, eu me sentia impura, eu não conseguia olhar para ele. Hoje eu já consigo, mas é por causa da humanidade dele que disfarça a divindade. E a gente consegue olhar, conviver com ele, falar com ele. Ele se rebaixa até no modo de falar, porque
Deus não precisa da palavra para falar. Ele, para se comunicar, ele tem meios mais elevados de comunicação. Por conhecimento infuso. Então, às vezes, quando ele fala, ele se rebaixa a nossa pequenez para falar. Ele tem que usar, às vezes, de palavras mais simples para falar com alguma pessoa. Eu percebo no livro do céu uma diferença no modo de falar de Jesus, como se ele quisesse se aproximar mais ainda da gente no livro do céu. Ele não usa uma linguagem tão imponente, digamos assim. No livro do céu, a gente vê um Jesus mais próximo ainda do ser humano, um Jesus que eu não conhecia. Esse Jesus que sorri, que brinca com a Luísa, que sorri para ela, que chora com ela, que pede colo para ela, que pede alívio. Eu nunca vi um Deus, homem, Jesus desse jeito. Na Bíblia, nunca vi, nunca li a Bíblia inteira. Não li a Bíblia inteira. Mas o Evangelho quase todo, praticamente, eu não vejo nenhuma, não me lembro. Se alguém lembra, me corrija. De Jesus pedindo, por exemplo, no livro da Paixão, ele fala as partes lá pra gente beijar as feridas dele, beijar, abraçar. Tem trechos no livro do céu que Jesus chega para Luísa aflito, pedindo colo, pedindo alívio, pedindo consolo, chora para ela. Eu não vejo um Jesus assim na Bíblia. Então eu vejo ele se mostrando ainda mais de uma forma para a gente se aproximar dele no livro do céu. Por exemplo, eu ouvi essa semana um capítulo do livro da Maria Valtorta, que conclui lá uma parte, acho que é sobre a Nossa Senhora, sobre os primeiros anos de Nossa Senhora, acho que é o capítulo 17 ou 18. E aí Jesus vai falar da sabedoria. Eu fiquei assustada, eu fiquei assim intimidada com a forma que ele falou. Muito, umas palavras assim mais difíceis de entender, assim muito elevadas, um conhecimento muito elevado. O conhecimento do livro do céu é elevadíssimo, mas a forma com que ele fala de coisas tão elevadas é mais acessível para a gente, mais de uma forma que a gente consegue entender e não ter medo de chegar perto dele. E quando a gente chega perto dele, é um espelho que quando a gente olha, esse espelho tem o poder de nos santificar, de purificar a nossa alma, de tirar as nossas manchas, os nossos pecados. Então, eu contemplando Jesus é como um espelho que me purifica, me diviniza, me santifica. Então, por isso que ele fala, aí ele fala para Luísa, por isso você está sempre diante de mim. Porque eu preciso te purificar, eu vou te purificar, te santificar, te embelezar, retirar todas as manchas de você, da sua alma, te preparar para receber todo esse conhecimento da divina vontade. Luísa ia ser a primeira a receber. A Luísa é uma escada que religou o céu e a terra, religou a divina vontade com a vontade humana. Nossa Senhora, ela religou, ela foi a primeira a religar. A não ter vontade humana. Mas Nossa Senhora é imaculada e Nossa Senhora é a mãe de Deus e ela não teve pecado. Luísa é a primeira criatura que nasceu do pecado e que
não fez, que teve que subjugar sua vontade e viver a vontade de Deus, ser inserida nesse reino da divina vontade, receber o conhecimento da divina vontade, para depois a gente receber. Ela é essa escada. Para religar precisa de uma escada, e ela foi essa escada. Essa escada que nos faz subir de novo a divina vontade, para receber os frutos que Deus nos deu quando nos criou. Quando Ele nos criou, Ele nos deu muitos dons, muitos bens, felicidade plena, amor, alegria, tudo de bom. Tudo que é dele era nosso, mas nós rompemos com Deus quando a gente desobedeceu. Quando Eva desobedeceu, que o mal entrou na humanidade, o germe do mal cortou. Nós não tivemos mais direito a nenhum bem. Esses bens que Deus deu na criação, acabou. Agora, Luísa religou, fez essa escada que a gente pode subir para de novo entrar nessa vontade divina e tomar posse de novo desses bens, da felicidade, da nobreza, da santidade de Deus. Então ele precisava purificar ela para ela receber tudo isso. E ele também vai fazer isso com a gente. A Luísa é essa escada, nós já temos esse acesso. Ela fez a parte mais difícil, mas a gente também tem que estar em contato com Jesus, contemplando Ele o tempo todo, para também fazer essa purificação, essa santificação. Ele vai imprimir na nossa alma a imagem dele. Aos poucos, é um processo, ele vai imprimindo. À medida que você vai contemplando todos os dias, cada dia você vai imprimindo uma parte, vai imprimindo até você ficar totalmente semelhança de Deus. Então você vai estar de frente com Jesus, ele vai estar te vendo como outro Jesus na frente dele, como num espelho. E aí a Luísa, ela via Jesus, ela saía do corpo, ela via Jesus com os olhos da alma, né? Ela convivia com ele de uma forma muito íntima, ela via mesmo, ela ia no céu. Nós, pode ser, né, a maioria, que não vai passar por isso, não vai ver Jesus assim. Mas existem outras formas de contemplá-lo. Meditando o livro do céu, eu não vejo com meus olhos, nem com os olhos da alma às vezes, mas eu tenho certeza absoluta, pela fé, com os olhos da fé, eu sei que eu estou contemplando Jesus quando eu estou meditando o livro do céu. Quando eu estou com ele na minha mente, eu estou contemplando ele com os olhos da fé. Conhecendo Jesus, e contemplá-lo no sacramento. Adoração também, eu vou estar ali. Tem um véu cobrindo a humanidade dele, mas ele está lá. A gente tem certeza disso. Então, também fazer a adoração também é contemplar Jesus. E quanto mais eu contemplo, mais ele vai me purificando, me santificando, me divinizando. Mais eu vou poder mais eu estou preparada para receber os frutos da divina vontade. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat.